Outro assunto que tem que ser comentado hoje, o presidente Lula já está no Brasil após realizar a primeira agenda internacional de 2024. No fim de semana, ele fez críticas ao grupo terrorista Hamas e também ao Estado de Israel. Lula chegou a comparar a atuação do exército israelense às ações do ditador nazista Adolf Hitler contra os judeus. Para ele, o conflito na faixa de Gaza não é uma guerra, mas sim um genocídio contra os palestinos. As falas não agradaram o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele escreveu nas redes sociais, abre aspas, trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha, fecha aspas. Rodolfo, já lhe passo o comentário, mas essa é muito a minha praia, que é a questão de estudo de comunicação. A comunicação estratégica, a comunicação de alta performance, assim chamada, é aquela que é pensada, que é estudada, ela é planejada e o melhor improviso é aquele que é bem treinado. E quando alguém não se prepara e improvisa e se sente no direito de não ter freios ou rédeas, fala absurdos, como nós ouvimos a fala, não só a respeito de Israel, mas fala outras coisas, como foi o improviso feito pelo presidente Lula. É inaceitável qualquer tipo de comparação. Não há comparação em respeito à história, não há comparação em respeito ao povo judeu. É claro que ambos os lados merecem condenação. Tanto os terroristas que desencadearam essa guerra, como aqueles que estão conduzindo essa guerra. Agora, fazer qualquer ilação, aquilo que ocorreu 80 anos atrás, um extermínio de mais de 6 milhões de pessoas, fazer qualquer ilação é de um desrespeito atroz. E um presidente da República, ele não pode se manifestar com sua franqueza ou seu sincericídio, porque ele é o representante de uma nação, a nação brasileira, que não pensa dessa forma, Rodolfo. Sem dúvida, Dônula. Olha, primeiro, né, para eu acho que não misturar tanto os temas, o presidente Lula comete um erro retumbante, inaceitável, sem a menor razoabilidade. E por isso que eu separo em dois para depois voltar ao tema de outra maneira. Comparar o que está acontecendo com o nazismo comandado por Hitler, com 6 milhões de mortes, não só judeus, a grande maioria judeus, simplesmente quase aniquilaram e dizimaram os judeus do mundo, mas também deficientes físicos, homossexuais, ciganos e outros, né? Raças que eles queriam simplesmente aniquilar na visão, na cabeça doentia de Hitler. Comparar o que está acontecendo agora é algo assim inimaginável, inimaginável, né? Não há nada comparável pós-início do século XX ao que aconteceu no Holocausto. Nada, nada, nada. Não há nada com esse tipo de precedente. A gente não tem precedente com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, é assim uma escorregada, é um absurdo, é uma ofensa, é um desrespeito, que, aliás, o presidente, frente à comparação que fez, já deveria ter se posicionado e pedido desculpas, né? E o que dificulta muito também a relação brasileira, que sempre teve a diplomacia brasileira um reconhecimento do diálogo, da construção de pontes, e ele sempre quis se colocar dessa maneira sobre alguém que quer construir pontes e soluções, mas se inviabiliza dessa forma com esse tipo de declaração. Ponto, vira a página. Sobre o fato em si, eu tenho falado sobre isso aqui no programa. O que está acontecendo também na faixa de Gaza, há mais de 100 dias, que é a contraofensiva de Israel, há um ataque de um grupo terrorista que matou mais de 1.200 pessoas dentro do território de Israel, invadindo uma festa rave, por aí vai, como a gente viu. Mas o que está acontecendo em resposta é também inaceitável. Inaceitável. É uma desproporção absoluta. Foram 1.200 mortos do lado de Israel e até agora, em 100 dias, são mais de 24 mil mortos dentro da faixa de Gaza, onde, inclusive, a absoluta maioria, se quiser sair, não pode. 20 vezes mais, sendo a maioria mulheres, crianças e idosos, que são usados como escudos humanos pelo Hamas. Também, que é o quê? Grupo terrorista.
criminoso, vai usar mesmo. Como traficante do Rio de Janeiro usa criança também como escudo humano. Então tudo bem. Então a gente vai continuar atacando, porque se tem um cara do Hamas, eu jogo uma bomba, mato 10 também inocentes e tudo bem? Até quando? Até quando vai se sustentar o argumento de Israel, de Benjamin Netanyahu, de que isso é uma resposta justa de uma autodefesa de Israel? Quando a gente chegar a quantos mortos? 100 mil mortos? Com absoluta maioria de inocentes? Nem áreas para onde próprio Israel orientou que os palestinos fossem, como Rafah, uma região da faixa de Gaza. Nem essas regiões estão protegidas, porque houve ataque semana passada de Israel a essas áreas. Ah, não, mas era porque o ataque ao Hamas. Sim, mas o Hamas é terrorista, como, por exemplo, se instala dentro de hospital para poder usar como escudo humano os inocentes. Então, tudo bem. Com um argumento que não é factível por parte de Benjamin Netanyahu, que reage à fala de Lula, mas ao mesmo tempo não reage perplexo a essas coisas, inclusive está sendo muito cobrado na sociedade israelense com relação aos seus reféns, aos judeus que estão nas mãos do Hamas e da Jihad Islâmica, mas com um argumento que não é factível por parte dele, de que ele vai aniquilar o Hamas. Não vai aniquilar o Hamas, não tem como. Nem dentro da faixa de Gaza, mas principalmente pelo fato de que eles não estão só na faixa de Gaza. Eles estão na Cisjordânia, eles estão fora principalmente de lá. Os líderes do Hamas estão no Catar, estão na Turquia, são financiados inclusive pelo Catar. E mesmo que num sonho que não é factível eles conseguissem aniquilar o Hamas, outro seria fortalecido como a Jihad e qualquer outro grupo que já surgiu, como tantos que surgiram na região. Ainda mais com esse tipo de ofensiva que está ainda mais aumentando o ódio por lá. Então, o discurso de condenar o que está acontecendo, de unir o mundo para exigir um cessar-fogo, para que se negocie com relação aos reféns e que se pare com o que está acontecendo dentro da faixa de Gaza, eu acho extremamente urgente, extremamente necessário, extremamente justo e legítimo esse tipo de cobrança ao Estado de Israel. E, aliás, o Lula, presidente da República, em alguns momentos foi nesse discurso. E vai, sei lá, se no improviso ou não, porque eu não sei, para esse discurso que é absolutamente desrespeitoso, descabido, inaceitável em querer fazer a comparação com o que está acontecendo, que é muito grave, como eu falei, mas com algo que não tem precedente, como o Holocausto, com 6 milhões de mortos, basicamente judeus, durante a Segunda Guerra de Hitler. O que a gente menos precisa nesse momento é trazer para cá esse tipo de clima, para o Brasil esse tipo de clima, um país que sempre busca diálogo na diplomacia e que tem paz dentro entre os seus povos e suas religiões. Mas, volto a dizer, a gente não pode aproveitar o que aconteceu agora, desse deslize, para tapar os olhos e esquecer também o que está acontecendo na faixa de Gaza, a ofensiva israelense, ou contra-ofensiva israelense, que não tem perspectiva de fim, e que está todos os dias, enquanto eu e você estamos aqui conversando, estamos fazendo programa, estamos tocando nossas vidas, lá nesse momento, em algum local, você tem tiroteio, bomba sendo jogada e inocente sendo morto. Só você pegar o número que você vai ver, é estarrecedor. Se você fizer mais ou menos em 100 dias, 24 mil mortos, é como se você estivesse dizendo que todos os dias a gente tem 240 mortos praticamente. Na região da faixa de Gaza. Todos os dias, em absoluta maioria inocente.